Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, e vamos ler o versículo 6 e 7. Está escrito assim na palavra do Senhor: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e do mundo nada podemos levar. Existe uma sensação de que a gente sempre precisa de mais. É uma sensação que nós conhecemos bem. Por mais que a gente consiga, ganhe, conquiste, se apodere, nunca parece ser suficiente. O salário sobe e as necessidades sobem junto. A casa fica maior e a falta de espaço aparece. Nós terminamos uma conquista, nem celebramos e já estamos de olho na próxima conquista. Como se contentamento estivesse sempre um passo à frente de onde nós estamos, da nossa realidade, do que nós conquistamos, do que nós juntamos, do que nós acolhemos em nós. O apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo justamente sobre isso, num contexto em que algumas pessoas confundiam piedade com uma forma de enriquecimento. E o apóstolo Paulo, ele inverte a lógica. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Não é a riqueza que traz contentamento, gratidão, validação, tranquilidade, paz. Não é a riqueza que traz esse contentamento, que traz essa satisfação. É o contentamento junto com uma vida íntegra diante de Deus, que já é o verdadeiro ganho, o verdadeiro lucro que uma pessoa tem na vida dela. Por quê? Porque se a pessoa vive uma vida onde ela constrói, e o que ela constrói, ela sabe que veio de Deus para a vida dela, ela tem um senso de satisfação, de gratidão por tudo aquilo que ela conquistou, por tudo aquilo que ela está levando para a vida dela, independente do que ela vai carregar consigo para a eternidade. Ela sabe que aquilo que ela está juntando aqui não é algo que vai garantir nada para ela na eternidade. Vai suprir as suas necessidades, vai ajudar a ter uma vida mais facilitada, mas o verdadeiro ganho que nós temos é uma coisa que o dinheiro não compra: paz, saúde, estabilidade emocional, equilíbrio mental. O dinheiro, os lucros, eles vão te ajudar a ter acesso àquilo que sem o dinheiro é impossível, mas ele não vai trazer coisas básicas e essenciais para a sua vida. Existem tantas pessoas que têm tanto e ao mesmo tempo não têm nada. Tem tanto fora de si, mas quando você para conversar, você vê que é uma pessoa soberba, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa com um extremo senso de grandeza que diminui os outros. É uma pessoa que tem muito externamente, tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem imóveis, tem patrimônio, tem nome, tem renome, tem tanta coisa, mas quando você para conversar com essa pessoa, você vê o quanto ela é pobre, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. São pessoas às vezes vazias, sabe, que acham que tudo é o que elas conquistaram, o que elas têm. E elas desvalorizam pessoas, seres humanos, momentos, sabe, celebrações. Então, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo aqui
uma controvérsia daquilo que o mundo coloca sobre nós e que já existia na época deles. E isso é muito interessante. Nós olharmos e vermos que o ser humano, ele mudou em algumas áreas, que hoje tem muito mais acessibilidade a muitas coisas que naquela época não tinha. Mas aquilo que é obra da carne sempre existiu no ser humano e vai continuar existindo. É por isso que nós temos que estar sempre ligados nas nossas atitudes, na intenção do nosso coração, nos pensamentos que passam pela nossa cabeça, nos pensamentos que ficam na nossa cabeça e moldam a nossa atitude, porque é isso que vai fazer a diferença em quem nós estamos nos tornando. E quando o apóstolo Paulo ele traz essa realidade, que é o contentamento junto com a vida íntegra, reta diante de Deus, que é o verdadeiro ganho, isso muda a pergunta que eu e você costumamos fazer ou que já fizemos. Em vez de nós perguntarmos como consigo mais para finalmente ficar satisfeito, a pergunta vira: como aprendo a estar satisfeito com o que já tenho, enquanto Deus continua sendo fiel e acrescentando valores, dons, riquezas na minha vida? Tá vendo a diferença? E essa diferença muda tudo. O argumento do apóstolo Paulo é simples, mas é definitivo. Nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Então a roupa que você veste hoje, que você compra conforme você quer e você usa conforme você quer, a maquiagem, os esmaltes, o tênis, o carro, a casa, sabe, o status, o vislumbre do seu visual, isso tudo, na hora que o fôlego de vida for tirado de você, também é tirado de você. Você não vai escolher a roupa com que você vai ser enterrado. Você não vai escolher a sua aparência no dia do seu velório. Tudo aquilo que você batalhou tanto, lutou tanto, se esforçou tanto, perdeu momentos, perdeu pessoas, perdeu, sabe, celebrações, vai ficar para trás. Nada mais vai pertencer a você. Porque do jeito que você veio ao mundo, nu, você vai voltar para a eternidade. Nu. Sim. As maravilhas que você vê aqui e que você escolhe o melhor, e você pode escolher o melhor, mas essas coisas não podem ter o seu coração. Por quê? Porque nada trouxemos a esse mundo e nada poderemos levar dele. Então tudo que nós acumulamos é emprestado para nós por um tempo. Então faça bom uso daquilo que vem para suas mãos. Não deixe que isso que vem para suas mãos faça uso de você. Quando a nossa segurança está naquilo que nós temos, naquilo que nós conquistamos, naquilo que os outros enxergam de nós, nunca vai ser o bastante, porque toda pessoa é temporária. Toda pessoa, ela é cíclica. O que hoje tem importância para você, daqui 5 anos não vai ter mais. Às vezes até num curto período menor de tempo, isso que hoje para você é importante não vai ser mais. E sempre existe mais um patamar acima. A tecnologia, o crescimento, o entendimento do ser humano está sempre avançando, ele nunca para. É como os dias da semana, é como o relógio. Você pode parar e dormir, mas o relógio continua trabalhando, as horas continuam trabalhando, os dias continuam passando, as semanas continuam passando. E se você parar, você não vai acompanhar nada. E nós não queremos ficar parados. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser vistos, nós queremos ser acompanhados, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ter o que os outros têm. Nós queremos ser, sabe, validado por aquilo que nós conquistamos. E isso é bom. Só que isso não pode ser o centro da nossa vida. Porque toda posse, ela é temporária.
E tudo aquilo que hoje para você parece ser o top das galáxias, o nota 10, o 100%, depois de amanhã eles vão fazer um outro 100% melhor, 100% mais alto, um patamar mais elevado. E se você não tiver contentamento dentro de você, você vai viver num abismo sem fim, desejando sempre mais do que você tem. É por isso que existem pessoas que não param em trabalho nenhum, porque quando oferecem para ela tipo R$100 a mais por mês, ela larga o lugar que ela tá, ela vai para o outro. É por isso que existem pessoas que não param em nenhum relacionamento, porque sempre aparece uma pessoa talvez mais nova, mais interessante, mais sedutora ou sedutor, e a pessoa larga aquilo que já está estabelecido e vai para um outro. Por quê? Porque ela está sempre correndo atrás de algo que dê uma satisfação e um preenchimento dentro dela. O vazio de insatisfação está sempre ali, ó, gerando uma busca insaciável onde nada e ninguém consegue preencher. Mas quando a segurança que nós cultivamos, conquistamos, está em Deus, o suficiente deixa de ser uma quantidade e passa a ser uma pessoa que caminha junto com você, que traz o contentamento, que traz a satisfação, que traz o senso de pertencimento e de valor para dentro de você. Então nós precisamos aprender a aplicar no nosso dia a dia essa satisfação que só vem de dentro de nós, só pode ser gerada pelo Espírito Santo. Então, vamos fazer uma analogia aqui, um exercício. Complete essa frase que eu vou falar com honestidade. Eu vou finalmente ficar satisfeito quando eu tiver... E aí você coloca aquilo ali, que você acha que é o que vai te satisfazer. Escreva. Depois entrega essa expectativa e esse desejo nas mãos de Deus. É um exercício simples, mas que vai mudar a sua perspectiva e vai tirar o seu olhar daquilo que você acha que é o que vai trazer finalmente satisfação para o seu coração. Escolha hoje uma coisa que você já tem e agradeça especificamente por essa coisa, em vez de pensar no que ainda falta. É a saúde que você tem? É roupa no seu guarda-roupa? É comida na sua despensa? É uma família? É um lar onde você pode voltar no final da tarde? São pessoas que você ama e que você sabe que você pode contar, independente daquilo que você está entregando para elas? Repare quando o pensamento ainda não é suficiente aparecer na sua mente. E pergunte-se se ele vem de uma necessidade real ou de uma comparação que você está fazendo entre a sua vida e a vida de uma outra pessoa. Às vezes, nós nos comparamos muito com pessoas de rede social. Sabe, ali na rede social tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é um espetáculo, tudo é um mundo da Disney, um mundo de sonhos. Mas a nossa realidade, a realidade daquele mundo dos sonhos é outra. E nós não podemos nos deixar enganar com o que os nossos olhos veem, porque às vezes aquilo que nossos olhos veem é uma ilusão formada, forjada para atrair os nossos olhos e nos levar para um abismo de insatisfação, onde nós nunca seremos gratos e satisfeitos com aquilo que nós temos. Então pratique viver hoje o que você tem hoje, sem adiar a gratidão, a satisfação, o amor, sabe, a comunhão para quando você tiver mais. Escolha as suas melhores louças para você usar dentro da sua casa, para você, não para os outros. Escolha as suas melhores roupas para você vestir, para você, não para os outros. Seu melhor sapato. Escolha o melhor suplemento que você pode tomar hoje e tome. São nos pequenos hábitos que nós encontramos o prazer da gratidão e da satisfação. Quando nós estamos olhando para fora, nada é suficiente. Mas quando nós olhamos para dentro e para aquilo que nós construímos dentro de nós, nós podemos ser pessoas mais satisfeitas, mais felizes, mais tranquilas, mais em paz com aquilo que é a nossa realidade. Releia 1 Timóteo do capítulo 6,
do versículo 6 ao versículo 10. Observe a diferença entre ter recursos e amar o dinheiro, porque isso faz toda a diferença. Porque aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o dinheiro for aquilo que você ama, ele vai ser o seu tesouro. E o seu coração vai ser escravo do dinheiro. Então, observe, fique atento, verifique a sua vida, examine-se a si mesmo, porque só você pode mudar a sua realidade. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar, bendizer e glorificar o teu santo nome, pela oportunidade de aprendermos mais da tua palavra. Senhor, nós confessamos que às vezes nós vivemos correndo atrás de mais, como se isso fosse finalmente nos trazer paz, alegria, satisfação, contentamento. Mas hoje nós queremos reconhecer que andamos por um caminho errado, de ilusão, de engano, de mentira, que tem nos afundado num abismo atrás de outro abismo. Ensina-nos, Senhor, que a piedade com contentamento já é o verdadeiro ganho, o verdadeiro lucro da nossa vida. E que a nossa segurança não está naquilo que nós possuímos, mas no Senhor e na presença do Senhor na nossa vida. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a estarmos satisfeitos com o que temos e avançarmos conforme o Senhor for abrindo portas para nós, para que nós possamos ter aquilo que o Senhor quer nos emprestar nessa terra, para não sermos soberbos, mas para ajudarmos aqueles que também estão à nossa volta e que muitas vezes precisam de algo que nós podemos entregar para eles. Assim, Senhor, nós choramos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Fique com Deus e um grande abraço.